sobre a proteção de Deus declara aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Peço ao vereador Antônio Alves para que faça a oração do dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao secretário da mesa, vereador Jorge Roberto, para que faça a leitura de matérias. Requerimento 01/16. Senhores vereadores, o vereador presidente que esta subscreve requer ao plenário desta Casa de Leis a convocação do senhor José Eurípides Roriz, secretário municipal de Obras Públicas, e dos membros da equipe de fiscalização de obras, posturas e meio ambiente, nas pessoas dos servidores Rodrigo dos Reis Lima e do Luiz Campos Neto. Justificativa. A convocação visa termos esclarecimentos acerca das atividades deste setor relativas à fiscalização de obras pela cidade, bem como o cumprimento de condutas constantes no Código Municipal de Posturas. Sala das Sessões, em 22 de janeiro de 2016, Flávio Carneiro Simão, vereador. Indicação número 01/16. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, o vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feito o restabelecimento de manutenção da água na Copasa. Justificativa. Tendo recebido várias reclamações dos cortes de água que está ocorrendo no fornecimento de água em nossa cidade, onde causa transtornos em todos os sentidos para os moradores, por este motivo, sugiro o restabelecimento de manutenção da água na Copasa para evitar estes transtornos. Solicito também que a Copasa possa comunicar à população o dia e o horário que irá ocorrer a falta de água. Sala das Sessões, 1 de fevereiro de 2016. Antônio Alves da Silva Filho, vereador. Indicação 02/16. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve indica ao Executivo Municipal providências junto à Secretaria Municipal competente para que sejam previamente construídos e disponibilizados túmulos carneiros no velório municipal em terrenos destinados à venda pela administração municipal. Justificativa. Tendo sido imensamente constrangedor para nós vereadores ouvir as denúncias e clamores da população no tocante à utilização do Campo Santo de nossa cidade. As pessoas relatam que, quando acometidas da tragédia da perda de um ente querido, buscam os serviços de sepultamento nos setores competentes e são informados da necessidade de aquisição ou posse de terreno. Mas além dos gastos com a aquisição da área, as pessoas ficam à mercê de alguns servidores que cobram valores exorbitantes para a construção imediata do túmulo. Para acabar com a exploração deste serviço, proponho que a administração mantenha entre suas áreas destinadas à venda no cemitério alguns túmulos prontos, já preparados, feitos em blocos, e que, quando vendidos, esta despesa seja repassada a preço de mercado aos novos proprietários da área. Acredito que, desta forma, os familiares que necessitarem do serviço de sepultamentos, ao adquirirem o terreno, já teriam opção em adquirir já com o túmulo pronto ou pagar o que lhes parecer conveniente a terceiros.
O custo de construção de túmulos é bem pequeno e acredito que possam ser repassados a preço justo aos adquirentes de terrenos no cemitério municipal, evitando constrangimentos e exploração no momento tão delicado das famílias de nossa cidade. Itaú de Minas, 1º de fevereiro de 2016. Flávio Calixto Simão, vereador. O grande expediente, com a palavra o vereador Antônio Alves. Quero cumprimentar o presidente, o secretário, o vice-presidente, os colegas vereadores. Quero cumprimentar o presidente do sindicato. Em nome do presidente do sindicato, quero cumprimentar todas as pessoas presentes. Eu queria deixar bem claro sobre essa indicação que eu entrei aqui sobre da Copasa, é que eu tive várias reclamações de pessoas que me procuraram, que faltaram água esses dias, então fiz essa indicação que a Copasa tomasse as devidas providências. E quando for faltar água, ela usar e dispor um caminhão-pipa para levar água nos lugares que está faltando, porque tem muitas reclamações, inclusive lá no bairro onde eu moro, Santa Terezinha, né? Que é mais meio afastado da cidade, meio roça, meio cidade, né? Então faltou água lá e eu fiz essa indicação. Né? E é o que eu tinha para o momento e devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Antônio Nunes. Cumprimento a vice-diretora, meus colegas de plenário e todas as demais pessoas que se fazem presente nesta noite, neste ciclo de formato, né? E parece que, no plano visual, parece que tem uma sensação de mais conforto, né? Então, realmente não é uma obra que se prova necessária. Senhor presidente, quero solicitar à mesa que eu tenho informação de que o relatório do PA, que foi instaurado no Executivo, a apuração da famosa viagem para a realização de concurso da cidade de Cruzeiro, já está concluído. Então, eu vou solicitar ao presidente que solicite uma cópia do relatório para conhecimento da Câmara e distribuição aos interessados. Eu estou aqui com o requerimento pronto. Estou apresentando para a Câmara um requerimento que solicite a abertura de comissão parlamentar de inquérito especial de inquérito, visando apurar uma notícia que foi veiculada no Jornal Cidade, que, a princípio, numa primeira investigação,
preliminar, realmente tem um indício muito forte de que houve, ainda que de forma indiciária, o fracionamento de despesa com a intenção de burlar o processo licitatório para a prestação de serviço de publicidade junto ao Executivo. Acho que todas as pessoas daqui na Câmara têm conhecimento dessa matéria, que foi divulgada pelo Jornal Cidade, em que ele encontra no Jornal Cidade, através do portal Transparência, um pagamento que foi feito ao Kleber de Ávila Soares, que é um dos que responde pelo jornalzão, no valor de R$ 5.840, segundo o histórico do empenho, uma prestação de serviço no mínimo estranho. O serviço que a Prefeitura adquiriu e que teria sido prestado por essa empresa, Kleber de Ávila Soares, está assim descrito na nota de empenho: serviço prestado na distribuição de assinaturas de periódico de interesse do município. A impressão é que o município tem um periódico e o município pagou alguém para distribuir o seu periódico. Sabemos que nós não temos aqui imprensa oficial e que o município ele não edita nenhum periódico que é distribuído à população. Causou estranheza, se a gente olhar, né, foi uma olhada aí superficial, o objetivo do CPI é aprofundar nesse assunto, é que no ano de 2015, até o mês de julho, essa empresa, o Luiz Otávio Cunha Gonzaga, faturou R$ 7.958,77. É um número, né, muito manjado, né, já com o limite da dispensa de licitação com a contratação direta de R$ 8.000. E vem justamente essa nota de empenho, no valor de R$ 4.840, ela foi justamente compreendendo o restante do período de 2015. Então, em princípio, volto a insistir que ainda que em caráter preliminar, né, e de indiciário, realmente está aqui presente uma fraude à licitação. E a comissão tem esse objetivo de estar olhando isso e aprofundando algumas questões que nós já levantamos. Realmente é muito estranho. Aí são essas duas pessoas que recebem: o Sr. Kleber, que é uma empresa individual, e um tal outro chamado Luiz Otávio. Essas duas pessoas, figuras ou empresas, elas figuram no expediente do jornalzão. E a gente tem uma olhada rapidinho, a gente vai olhar a quitação da nota de empenho, né? Ora é o Luiz Otávio que quita o empenho, ora é o Kleber, ora é o Sr. Luiz. Então, está muito estranho, está cheirando mal. E, por essa razão, estou propondo, vou deixar na Secretaria da Casa para a coleta das demais assinaturas necessárias, caso os colegas se interessem em apurar esse indício de irregularidade, confirmar ou não se há irregularidade ao final, estará para a coleta de assinatura, para que o processo, todos sabem, de início, no mínimo 3 assinaturas da Casa. Então, vou só fazer rapidinho o requerimento. Requerimento número 1/16. Senhor Presidente, o vereador que assume o STF requer à presidência a instalação de uma SEI, Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme os objetivos regimentais, visando a apuração de fatos denunciados na imprensa local através do Jornal Cidade, que envolve gastos sem devido procedimento licitatório com publicidade, compra de espaço publicitário, assinatura de jornal e serviço de entrega de exemplares, feitos pela Prefeitura Municipal e o jornalzão de Teodimino dos exercícios 2014 e 2016. Essa Casa Legislativa tem que exercer uma de suas principais prerrogativas legais, que é a função fiscalizadora, e há de se apurar todas as denúncias apresentadas, especialmente quando estas se fazem acompanhar de indícios sérios
que mereça ser considerada, como é o caso em epígrafe. Segue anexo a título de indício de provas. Cópia da denúncia veiculada no Jornal Cidade, em que relata o pagamento de uma única nota no valor de R$ 5.840 para a entrega de 73 assinaturas do periódico Jornalzão do exercício 2015. Cópias de empenho de notas fiscais emitidas por Cléber de Água Soares e Luiz Otávio Cunha Gonzaga. Sala de sessões, 22 de abril de 2016, na ponto do vereador proponente. Então está à disposição dos demais vereadores se interessarem em apor a sua assinatura aqui para que a gente possa, enfim, dar início a essa investigação. É só isso, presidente. A palavra, vereador Evandro da Cinta. Cumprimento a mesa diretora, a pessoa do senhor presidente, nobres colegas, todos que nos dão a honra aqui das suas presenças nessa noite. E desejo aos meus colegas de trabalho um bom retorno a todos e que essa mesa possa fazer um excelente trabalho nesse ano aí que se inicia, que vai ser um ano muito difícil e a gente espera aí que vocês possam estar aí sendo bastante responsáveis, né? E é o que a gente deseja, sucesso para todos. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito que eu entrei com um pedido aqui, que meus requerimentos não estavam sendo respondidos pelo Executivo. Tivemos que entrar com um ofício avisando ao prefeito, né, dando a última oportunidade para ele estar respondendo, que caso ele não respondesse no prazo de 7 dias, estaríamos entrando com pedido de cassação dele na Câmara Municipal. Desde 2014, meus requerimentos não vinham sendo respondidos pelo Executivo. Me estranha muito que no ofício de cara, um ofício muito mal educado, na minha opinião, a maneira que foi respondido por ele. E ele fala aqui, de todos esses anos, tenho respondido tempestivamente a todos os requerimentos encaminhados pela Casa Legislativa. Mas só se ou eu estou enganado ou ele está enganado. Pegar o vocabulário tempestivamente em tempo, no tempo correto. E a gente está vendo que precisou de uma ameaça de cassação para ele estar respondendo os requerimentos, né? Então, daí a gente vê, não precisava nem ter colocado isso, ele respondia, né? Mas não, a pessoa gosta de mentir, né? Então, até isso. Um dos ofícios respondidos foi em relação à SEI que a Câmara fez, em relação a desapropriação de glebas lá de propriedade do vereador Roberto Faria, que a prefeitura estava desapropriando o terreno dele, e a gente teve uma CEI em relação a esses terrenos aqui na Câmara. E a Câmara aprovou por unanimidade um requerimento pedindo à prefeitura, né, solicitando à prefeitura que não desapropriasse até que o Ministério Público, a Justiça, se pronunciasse nesse assunto. Porque, pelo que a gente apurou aqui, várias irregularidades foram cometidas nesse loteamento, quando foi feito o loteamento. E ele disse que, no caso específico, não encontrou nenhuma irregularidade até o momento. A CEI que Vossa Senhora refere que foi enviada não teve parecer ainda daquele órgão. Então, não teve parecer, o que a gente votou, ele vai que espere uma manifestação do Ministério Público. Então, ele diz que o processo de desapropriação é um ato exclusivo do Poder Executivo e que não suspenderá o trâmite. Então, né, gente, é o momento dele fazer essa desapropriação, né? É aí quando joga, quando une os comparsas, né?
Quanta gente fez aí, ele passou uma servidão, um contrato de servidão, quando a prefeitura, o município precisa usar algum terreno de alguma pessoa. Nesse caso, não, tem que ser desapropriação. O prejuízo que aquele loteamento já deu para o município. Tudo feito às custas do município, fechou a cidade, não deixou ruas. O dono do loteamento, na época, era proprietário do loteamento, servidores da prefeitura que trabalhou naquele loteamento. Então, foi um prejuízo incalculável para o município. Né? Aí, ainda vem falando que ainda vai desapropriar ainda, está pouco ainda. Dinheiro público aqui não é o problema, tá? Mas para os servidores é problema. Para dar aumento para os servidores é problema. Mas para ajudar os colegas, infelizmente, não tem preço esse tipo de coisa. Outro requerimento meu aqui que foi respondido, em relação que eu pedi as cópias dos relatórios sociais, ele anexou um parecer do Serviço Social a respeito do procedimento, dizendo do Código de Ética do assistente social e que é um sigilo profissional. Então, que ele não pode me enviar por esse motivo. Então, se nós estamos aqui para fiscalizar, nós não podemos ter acesso. Eu só quero dizer a ele que eu acredito muito que o problema não está nesses relatórios sociais. Eu acredito muito que o problema esteja em quem está fazendo papel de assistente social no município que não compete a ele. Porque tudo quanto é recurso público que é doado, ele tem que ter um relatório, ele tem um processo para ser doado, ele tem que ter um relatório do serviço social, ele tem que ter um comprovante do gasto. Mesma coisa, você dá um dinheiro, você não pede comprovante se aquele dinheiro público foi investido naquilo. Eu pedi esse comprovante, nem me respondeu a respeito do comprovante, entendeu? Então, eu já pedi providências ao presidente da casa em relação a esse assunto, mas eu até estou pensando, eu vou fazer diferente. Nós vamos entrar com outro requerimento. Já que o problema é ele não liberar os relatórios sociais, então nós vamos pedir o nome, porque o nome já está no portal da transparência. O valor, no que foi gasto o recurso e o comprovante do gasto. Nós não precisamos do relatório social, já que o relatório social é tão secreto e sigiloso assim, que nós não podemos ter acesso. Acredito eu que é um processo natural de vínculo legislativo para a gente fiscalizar, mas como ele está dizendo que nós não podemos, então o nome e o valor já é disponibilizado pela transparência. Então não tem como ele negar. Ele vai só incluir para a gente no que foi gasto, porque lá eles colocam isso assim, doação a pessoa carente do município. Não põe para aquele recurso público que está sendo doado. Então nós vamos pedir no que foi gasto o recurso público e o comprovante que aquele dinheiro doado foi gasto com aquilo mesmo. Então nós não vamos precisar do relatório social. Temos essas informações e espero que ele responda no prazo estipulado de 15 dias. Porque senão nós vamos estar entrando com mandado de segurança. Eu espero que o presidente possa estar aí, né, colaborando com a gente e dando força que, se não for respondido no prazo hábil, a gente está aí impetrando no mandado de segurança para que possamos ser ouvidos e respeitados nessa casa, senhor presidente. Outro assunto que eu gostaria de tocar é a respeito do vereador Nunes está entrando com uma CPI. Eu já de antemão já falo que estarei assinando com Vossa Excelência. E acho que algumas coisas eu posso já estar adiantando assim, para a gente ir trabalhando junto, que é um quebra-cabeça e a gente vai montando para as coisas ir desvendando, né? A gente pega o jornal desse senhor, no jornal dele tem 2 CNPJs. Então a empresa dele é MEI, microempreendedor individual. E cada empresa dessa só pode tirar 6 mil de notas. A empresa dele troca de CNPJ igual troca de roupa. A razão social, antes da eleição, era um CNPJ uma razão social. Aí levou aquele monte de multa. Aí a empresa
sei que foi feita empresa. E o jornalzão já não era mais aquela razão social que é CNPJ. Já trocou. Agora, para ele ter oportunidade de tirar mais notas, é 2 CNPJ. Cada CNPJ 6 mil. Então ele está burlando a lei. Entendeu? Enquanto outras empresas têm que pagar por cada nota fiscal, por cada imposto, né? Eu sei que a outra empresa desse segmento paga muito mais imposto e a gente vem. E mais uma vez ele começou os ataques. Eu acredito que seja o intuito, né, de que eu fique quieta. Mas ele está muito enganado. Se ele acha que ele... Quantas vezes ele vem colocando de mim nesse jornal dele? E eu já expliquei várias vezes aqui o que realmente aconteceu. E eu gostaria de deixar claro, até quem já conhece a situação, o que ele chegou no Ministério Público. Na época que eu fui presidente da Câmara, fizemos 3 jornais. Cada jornal, 5 mil jornais. E em cada jornal eu paguei mais ou menos R$ 1.400 para fazer o jornal, publicar, imprimir tudo. 1.400. Ele apresentou uma proposta aqui, depois que eu já estava fazendo esse jornal, falando que faria por R$ 500 esse jornal para a Câmara. O nosso jornal foi um jornal muito bem feito, sem cunho político, não tinha um nome de vereador, apenas as matérias que entravam na casa. E aí ele apresentou a proposta que faria por R$ 500 o mesmo jornal. A Câmara, até 2008, eu fui presidente em 2009, para publicar meia página no jornal dele, ele cobrava R$ 300. Como que você pode levar a sério uma proposta que a pessoa vai fazer 5 mil jornais por R$ 500? Entendeu? Todas as páginas. Em 2006, na época o presidente era o senhor Roberto da Faria, ele fez 4 mil jornais para a Câmara Municipal. Ele cobrou R$ 2.970. Então, como que ele vai cobrar R$ 500 em 2009? Então, ele entrou lá no Ministério Público e falou: por que ela não fez com mais barato? É isso que o Ministério Público está me questionando. E é esse mesmo retorno que eu estou dando para vocês, que eu estou dando lá. Entendeu? Para descaracterizar a proposta dele, que não é séria. A proposta dele é de cunho político. Questionando até os valores que eu paguei na distribuição, que foi no máximo, acho que R$ 230 para distribuir 5 mil jornais. Agora aparece uma nota dele para distribuir um jornal de R$ 6.000. Ele questionando o valor de R$ 200 que eu paguei na distribuição. Então daí você vê a seriedade e o que é o cunho político. Então se ele acha que com isso ele vai me amedrontar, ele está muito enganado. Eu estou aqui para fazer o meu papel, continuarei fazendo. E outra coisa, ele só faz isso porque ele tem gente grande atrás dele, gente. E quem financia ele? É a prefeitura. Financia ele, estando irregular, multando. E a troca de que o prefeito vem financiando isso? Até quando isso, dinheiro público, vai ser desrespeitado dessa maneira? Nós aqui, servidores públicos, nós não estamos querendo aumento de salário. Nós estamos implorando a inflação. Nós não queremos aumento de salário, nós estamos implorando a inflação no período. Porque o que nós comprávamos ano passado, em janeiro, hoje em dia a gente não compra mais de jeito nenhum. Aí se a gente vai no mercado, a gente vê que a inflação não foi só de 10, 11%. A inflação, na verdade, foi muito maior. As coisas subiram muito mais que 10, 11%. Então, nós estamos lutando por um direito nosso que está na Constituição, entendeu? Então, infelizmente, a gente vê esse desvando com o dinheiro público, enquanto tem que pagar o pato é o servidor público. Infelizmente. E estamos aí questionando, né? O jornal Cidade está sempre questionando a falta de seriedade desse jornal. Quantas viagens ele prometeu? Até hoje ele não deu quem ganhou. Viagem para Disney, Porto Seguro, né? Caldas Novas. É muito engraçado. Já deu horário? Não, só o que eu tinha para o momento, depois para falar.
Com a palavra, o vereador Giovano Santos. Quero cumprimentar a mesa diretora, meus amigos de trabalho, pessoal que está iniciando aí, né, o último ano desse mandato, e espero que voltem sempre a acompanhar os trabalhos aqui. Sejam bem-vindos sempre. Presidente, gostaria primeiramente de pedir ao presidente do SEMP, né, o senhor Riverino, para nos deixar informados, deixar os vereadores informados, qualquer situação de avanço com relação à porcentagem, né, do aumento do servidor público, para evitar conversas assim de pessoas que chegam na gente, alguém fala uma coisa, outro fala outra diferente, para deixar sempre a gente informado com relação a isso, se for possível, se tiver algum avanço. Também, presidente, peguei hoje o jornal Folha da Manhã, estava lendo uma matéria da Prefeitura de Carmo do Rio Claro. O que aconteceu? A Prefeitura de Carmo do Rio Claro conseguiu uma liminar que suspendeu a Prefeitura conseguiu uma liminar para não ser responsável pela manutenção da iluminação pública. Entendeu? Eu gostaria que a Prefeitura de Itaú também entrasse na Justiça também, que talvez conseguiria essa liminar. A prefeita alega que mandou para a Câmara Municipal no ano passado um projeto de lei para cobrar a CIP, né? E foi rejeitada, assim como em Itaú de Minas, que não recebe, e a população tem cobrado muito, principalmente os vereadores. Todos os vereadores aqui têm batido na tecla com a Queluz, entendeu? E a gente está numa situação terrível, porque eles vêm aqui, arrumam, consertam as luzes, trocam as luzes, passam 15 dias, tem mais de 100 lâmpadas queimadas. E eu acho que, se eu não me engano, 17 cidades que a Queluz assumiu para troca de lâmpadas, e não consegue, tem pessoas suficientes, funcionários suficientes para trocar essas lâmpadas, e fica a cidade no escuridão. Todo mundo já está cansado de bater nessa tecla aqui. Nós não temos condição de fazer mais nada. A Prefeitura não tem condição de assumir, a não ser através do consórcio, né, que a AMEG propôs. Chegou uma pessoa especial, duas pessoas. Seja bem-vindo, Giovana. Gostaria também, presidente, de falar sobre a coleta de lixo. Tem me procurado um pessoal do bairro Acácias, questionando com relação à coleta de lixo do bairro Acácias. O pessoal a coleta não está passando lá nos dias que realmente precisam. O pessoal também do bairro, muita gente não tem a consciência de colocar o lixo na hora, no dia e na hora correta, entendeu? Terrenos sujos, espero que a Prefeitura multe os donos de terreno que mantêm isso, que deixem os terrenos sujos, que leve lá o aviso para eles manterem os terrenos limpos. Se não manter, eu sou de acordo com o que cobre, com o que joga essa dívida do IPTU, porque cada um tem que ser responsável pelo seu território. Se a população não conscientizar e não ajudar, não conseguiremos acabar com sujeira na cidade, com o mosquitinho da dengue aí, não vamos conseguir. O pessoal da coleta de lixo, nós sabemos, e nós temos consciência, que eu ando muito e vejo todos os dias, eles trabalham muito, muito e muito. Só que não conseguem, o pessoal deixa lixo fora do dia, fora da hora. Se tem um feriado prolongado, eles colocam o lixo na sexta-feira, sendo que o caminhão vai passar só na segunda, com o resto de frango, o resto de carne. Não tem condições. Tem que conscientizar a população com relação a isso. E
gostaria, por último, presidente, que fosse enviado um ofício para a secretária de Educação no seguinte sentido. Deixa eu tentar explicar aqui. Houve uma mudança no ano de 2015 com relação a bolsas de estudo na faculdade Unifran. Tem pessoas me procurando, querendo saber, porque até a última notícia que eu tinha era que a prefeitura entraria com 12,5% e a faculdade com 12,5% e a prefeitura pagaria o transporte. O prefeito pediu para que a Unifran arcasse com um pouco no transporte. A Unifran preferiu que a prefeitura arcasse totalmente com o transporte escolar, mandando 5 ônibus, né? E a faculdade até aumentaria, passou para 30%, do que eu fiquei sabendo. Só que tem alguns questionamentos aí que chegam na gente e nós não temos acesso. Aí ontem eu fui conversar com o prefeito com relação a isso. O prefeito me disse que a faculdade de Franca, que é a Unifran, paga para todos os alunos valores iguais, dá um desconto, um valor de 30%. Então eu gostaria que fosse enviado um ofício à secretária de Educação pedindo essas informações, se fosse possível, para a gente passar para as pessoas que questionam a gente, para a gente nos inteirar também do que anda acontecendo, para ver a veracidade do assunto. E por fim, presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Isaac. Permissão de palavra aqui. Contigo. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o presidente, os demais membros da mesa, os vereadores. Queria parabenizar a reforma. Eu queria cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores, todos que se fazem presente aqui neste momento, neste dia de hoje a gente, como se diz, a Evandra, hoje, o vereador Giovanni, hoje começa a nossa primeira reunião do último ano, né, para quem vai continuar e tem interesse em continuar, né, nesta casa. Eu queria desejar, né, à mesa diretora que tenha sucesso nos trabalhos, que se for um ano difícil, que venha, que nós, vereadores eleitos, estejamos desempenhados cada dia mais a fazer um bom trabalho nesta casa. Queria parabenizar a reforma desde o início, né? Se não me engano, com a vereadora Juliana como presidente, que deu início a essa belíssima reforma e que essa casa possa atender, né, as demandas da nossa população. Eu queria cumprimentar também as indicações que entraram nesta casa, aproveitando o toque aqui do vereador Giovanni também. Eu queria lembrar a todos, né, que mais uma vez o cruzamento da rua Vereador Afonso Lens e José Martins Lins, hoje acredito que está completando 5 meses que eles estão no apagão. É simples, né? É o que está acontecendo há muito tempo com a iluminação pública da nossa cidade. É uma interrogação. Aproveitando este momento, eu queria reforçar e adiantar um pedido meu para que fosse reforçada a sinalização no cruzamento ali Baço Siqueira com a Juventino Dias, que é uma sinalização nem existente naquele cruzamento. É uma falta de respeito com os pedestres, movimenta
muito grande. Para quem não sabe, ali é de esquina com a Panificadora Vitória. E eu acredito que não só os moradores, como os usuários merecem uma sinalização, um reforço da sinalização. Naquele período, existem muitos idosos e crianças que transitam para aquele local e que merecem o nosso respeito, uma simples sinalização. Sendo só, devolvo a palavra. Uma palavra o vereador José Jorge Aguilar. Cumprimentar a mesa diretora, em nome do Papalista, demais vereadores, vereadoras, a imprensa escrita da pessoa do André de Jornal Cidade, da falada da Rua Nova Marcos Claudinho, a todos vocês que nos dão a visita, serão bem-vindos, serão acolhidos por todos nós desta casa. Bom, iniciando, eu quero até usar um slogan do Marcos aí, que ele me perdoa. Tudo que faço, tudo que sou, vem dos ensinamentos dos meus pais. Ser responsável. E eu sou, podem ter certeza. Bom, presidente, enquanto aqueles continua recebendo da Prefeitura de Itaú de Minas, eu aqui como representante do povo vou continuar cobrando. Então gostaria, esses dias eu passei alguns pedidos, vários que já foram atendidos, eu quero passar mais um. Na Rua Emi, no bairro Campestre, ali está escuro e o pessoal sentindo um pouco de medo da escuridão. Então gostaria que olhasse ali e ao redor da região também. Também gostaria que levasse perto também do Campestre, na João Pérez Simas, finalizando ela ali, subindo ali pelo lado direito. No início eu já havia feito um pedido para que eles fizessem um relevo no asfalto para que a água não ficasse empoçada ali virando na João Simas e descendo para a Rua Emi. Ali está encostando entulhos, areia e também ficando poças de água que pode evitar também que o mosquito da dengue se propague ali. E também, ali me parece que o trator da prefeitura já passou ali várias vezes quebrando o meio-fio. Gostaria que passasse também para o executivo para que recolocasse, já que ele tem uma residência e está atrapalhando o pessoal lá. Outra coisa também que eu fui cobrado hoje está o pessoal da limpeza aí, muitos fizeram concurso, alguns não passaram, então está meio desfalcada a equipe. A limpeza do córrego aqui da Avenida da Liberdade. O pessoal tem cobrado, o mato está bastante evoluído e que desse uma limpeza ali. Tem a indicação do Antônio Alves aí a respeito da Copasa. Realmente é desagradável, falta água. Muitas pessoas às vezes não têm um reservatório de água em casa, normalmente é água direta. Eu mesmo passei por esse motivo no mercado da água direta, então eu praticamente fiquei 2 dias ou 3 sem água, só voltando à noite. E assim como eu, muitas casas ao redor também ficaram assim, então que avisasse. E indo além mais, eu gostaria até que a Angelita, a Ney, desde já eu deixo o meu requerimento aqui, para que olhasse a respeito do custo da água em Passos pelo SAAI, comparando com a Copasa de Itaú. Eu acho que está uma disparidade de preço alta, e isso aí, já que nós estamos em época de economia, de inflação alta, e nós temos que adequar dentro da nova situação econômica do país, que comparasse os preços, até se a Copasa não cobrisse os preços, que tem esse requerimento para que negociasse com a SAAI, para que ela fornecesse aqui em Itaú esse fornecimento de água. Então, deixar esse requerimento. Bom, eu deixo aqui também, já que o presidente já se encontra aqui do sindicato, eu já fiz indicação pedindo melhores
salários do pessoal que faz a coleta de lixo e o pessoal da limpeza pública. Gente, são as pessoas que deixam a nossa cidade limpa. Acho que uma pessoa que tem que ter um salário bom são essas. Se nós ficarmos aí dentro da nossa cidade, você ficar na cidade não, dentro da nossa casa, 3 dias ou um final de semana, onde as pessoas fazem as refeições e vão ficando ali os rejeitos do que sobra, nem nós suportamos o cheiro, e essas pessoas convivem com todo tipo de material, podendo se contaminar. O salário deles é o menor salário que tem, eu acho um absurdo. Então, que lute por eles. Eu já fiz a indicação, disse que não podia, mas que melhore o salário dessas pessoas, são pessoas que merecem. E para eles não existe chuva, sol em qualquer dia. Então, desde já está aqui o meu apoio, já tem indicação se quiserem olhar, mas que essas pessoas merecem um salário maior. Estamos aqui. Obrigado. Devolvo para o presidente. Com a palavra o vereador Nélio Amorim. Cumprimento o senhor presidente e sua pessoa, os demais equipes. Cumprimento todas as pessoas que estão presentes, especialmente a presença do presidente do sindicato, na pessoa dele, toda a sua diretoria. A imprensa se faz presente, que é muitíssimo importante que isso aconteça. Senhor presidente, inicialmente, eu quero tecer aqui uns parabéns. Parabéns à vereadora Evandro e parabéns ao vereador Antônio Cassado. Uma pela brilhante ideia dessa reforma, que tornou essa casa mais acolhedora, e não é tanto pelos vereadores, mas para que todas as pessoas tenham esse aconchego melhor. E pelo vereador Caçapa, que tomou o empreendimento em frente e o executou. Quero também agradecer ao senhor Juliano. Vereador Juliano, se você tem um nome errado, vocês me desculpem. Você gostou, né? O vereador Juliano, pelo início, e o Caçapa pela realização do empreendimento. Agradecer e parabenizar o vereador e presidente dessa casa, o vereador Flávio, porque numa primeira conversa que eu tive com ele por época da votação, eu só me disse o seguinte: eu só desejo que tudo corra bem. Só isso. Seja quem for que ocupe a mesa. Isso é que é importante. Primar, lutar para que o legislativo exista, sobreexista e seja respeitado. E hoje ele lembrou, acho que de alguma coisa que eu pedi, que foi de observância do tempo que cada vereador tem para usar essa palavra. E observou, junto à vereadora Evandro, oportunamente, eu parabenizo a vereadora Evandro, que tão logo foi demonstrado o seu tempo, educadamente, como pessoa que é, soube desculpar, agradeceu e voltou ao seu lugar. Isso aqui é postura de vereadores. A casa precisa disso, para os que estão aqui e para os que vierem. Senhor presidente, ainda, quando eu ouço tanta coisa sobre o que é luz, sobre cruzamento de rua, sinalização, sobre limpeza, eu fico pensando, será que nós passamos aqui 4 anos sem fazer nada? Porque durante os 4 anos, tem pessoas que assistiram todas as reuniões. São testemunhas além dos anais da casa que comprovam. Nós estamos cansados de falar sobre essas coisas. Eu fico pensando o seguinte: na minha casa, se quebrar uma torneira, eu acho que corro imediatamente atrás do encanador e da loja para comprar para resolver. A minha casa eu tenho que cuidar logo. Se a Câmara acontece isso, o presidente tem que correr. Se a prefeitura acontece um problema, o prefeito tem que correr para ver o que está acontecendo e resolver. Não é protelar. Tudo aquilo que você protela, você faz uma gambiarra, deixa para depois, vai trazer mais problemas. Assim é qualquer coisa.
é com problema de Copasa, é com problema de buraco na rua, é com inúmeras coisas, é com problema do trânsito, o pedestre não tem respeito. Quando eu fiz o projeto do trânsito para de Minas, foi aprovado por unanimidade por essa casa, foi super bem valorizado e aplaudido pela OAB, na época da sua diretoria, pelos jornais, enfim, todo mundo que leu, os secretários, o engenheiro, todo mundo achou bonito, todo mundo achou que realmente é uma coisa muito boa, mas não foi, porque não sou eu que realizo. Aí assim, analogamente, eu vejo que quando a vereadora Evandra coloca as suas palavras aqui, não tem como desdizer. Não tem argumento para dizer, a senhora vai me desculpar, isso não é assim, a senhora está exagerando, exacerbando. Não tem como, porque o que ela está colocando é verídico. Como que vamos contra o que é verdade? Bom daquele que vai contra o que é verdade. Está aí os requerimentos que não foram respondidos, está aí as indicações de 4, 3 anos que não foram atendidas. Requerimentos do vereador Giovanni, da Juliana, do Isaac, do Jorge, meus até que são poucos, sabe por quê? Eu sou meio acanhado com as indicações, porque eu acho que quando eu começo a fazer muita indicação, é porque eu estou mostrando que a prefeitura não está trabalhando, os secretários estão sentados à toa. Diga-se de passagem, o povo disse que tem pelo menos 3 secretários na prefeitura que não fazem nada. Isso é um clamor geral da população. Agora, não sou eu que vou dizer todo o povo está errado. Todo mundo trabalhando. Não, está trabalhando os garis, está trabalhando o Asir na sua máquina, está trabalhando muita gente sim, mas tem muita gente que devia ter pelo menos um pouco de cristianismo e bom senso, de dizer assim, olha, eu fico acanhado de não fazer nada, você me permite, colega, que eu te ajude em alguma coisa? Não. Você passa aqui, parado na porta, você passa lá em cima do dia parado na porta, e foi necessário fazer um concurso para muita gente sair quando não tinha liberdade. Quando eu fico sentado ali, eu fico rezando, porque eu morro de medo de falar alguma coisa que não seja da vontade do meu Pai, do meu Criador. Eu não gosto de abrir a minha boca se não for para acrescentar, se não for buscando um acerto. Porque quem não fala para melhorar é melhor que se cale. Porque em boca fechada não é para mosquito. Quem não sabe dizer o que é necessário é melhor se falar. Como que nós, vereadores, vamos ficar quietos? Eu gostaria de poder ficar quieto e poder só aplaudir. Gostaria mesmo. Fosse quem fosse o presidente da casa, o prefeito do estado de Minas, ou de quem quer que fosse, eu gostaria de poder falar, bom, está indo tudo bem, mas não tem como, não posso. Eu sinto, porque quando vai para eleger deputado, todo mundo está atrás dos prefeitos e dos vereadores. Quando é para eleger prefeito, se não tiver vereador, não elege. Quem é que bate na porta e porta? Quem é que pede para o seu irmão, para sua mãe, para seus familiares, votar em vocês, prefeito, para candidato? Não tem candidato a prefeito que eleja sem apoio de vereadores. Infelizmente, às vezes, tem candidatos a vereadores que se tornam lobistas. Esta casa, graças a Deus, parece que está correndo muito bem. Mas, continuando aqui, se eu ainda tiver tempo, por favor, não me deixe passar meu tempo, eu não gosto de ferir. Eu ainda vou ter um pouco de paciência para aguardar o que Vossa Excelência levantou, para que eu tenha melhores condições de análise. Mas quero também comentar, senhor presidente, que não estou satisfeito com as propostas das comissões, porque não posso concordar que tenha 3 vereadores trabalhando em comissões, enquanto outros ficam numa só ou em nenhuma. Eu não posso concordar, com devido respeito aos meus colegas. Não estou aqui para ofender ninguém, mas não posso concordar que o vereador, por exemplo, Isaac, fique em 3 comissões. O vereador Kassab em 3, eu em 3, enquanto que outros ficam uma ou nenhuma. Eu
Eu acho que isso não é correto. Eu acho que todos nós temos que participar das comissões. Já visto que eu venho do regimento da casa também, cita que as comissões devem ser distribuídas de forma proporcional aos vereadores que representam seus partidos após a eleição. Eu tinha dito aqui, presidente, para terminar, que se o senhor fizesse a observância do tempo de cada vereador, mas o senhor já começou tão bem que já fez isso. Eu gostaria também de dizer o seguinte, para finalizar: se todos os vereadores dessa casa, unanimemente, foram favoráveis que se aguardassem o pronunciamento do digníssimo Ministério Público a respeito do loteamento da CI que nós trabalhamos aqui nessa casa, até que se averiguasse melhor. Todos foram a favor de se aguardasse a respeito da averiguação do loteamento da pessoa do senhor vereador. Por que não há de se respeitar uma coisa dessa e querer levar para frente? Eu faço e eu sou responsável. Não! Eu acho que quando alguém fere o meu direito, vixe, dá licença, aguarde, espere. Assim eu conclamo todos vocês que estão sentados aqui, ó, e que foram eleitos pelo povo, para que não se deixe abaixar, para que faça mostrar que são representantes do povo e que não podem ser passados para trás. Aquele que se abaixa não merece respeito de ninguém. E o homem que perde a dignidade não merece ser chamado de homem de filho de Deus. Jamais. O homem sem dignidade, ele não vale simplesmente nada. Eu digo sempre uma coisa: aquele que não deve, não tem. Vá averiguar, analisar toda a administração da Câmara quando eu fui presidente e ver se acha alguma coisa para frente. Da vereadora Juliana, do vereador Antônio Alves, e tomaremos agora do vereador também Flávio. Teve mais alguém? Pois é, 4 anos. E ver se deixa uma coisa. Não deixa. Então, quando você faz todas as coisas de forma correta, você não precisa temer. É tudo transparente e você recebe aplausos. Presidente, te agradeço a palavra e muito obrigado e devolvo. Com a palavra, a vereadora Juliana Matar. Cumprimento o presidente da casa, a mesa de trabalho, os demais colegas vereadores, doutor Paulo, os representantes do sindicato, muito obrigada pela presença, a imprensa, que sempre dá transparência nos nossos trabalhos. Gostaria de dizer, em relação ao que foi levantado pela minha colega, vereadora, muito nobre o pedido dela, compreendo com relação ao pedido dos estudos sociais, e vem publicamente fazer uma defesa à categoria de assistentes sociais. Que isso tudo ocorre justamente porque o profissional é um mero executor de tarefas. Tá? Depois de 93, a profissão foi regulamentada por uma lei, inclusive instituído um código de ética profissional, e a partir daí, esses profissionais eles foram a duras penas conquistando seu espaço, principalmente numa luta maior dentro das administrações públicas. Porque qualquer pessoa se intitulava assistente social. Não se vê um prefeito, um secretário invadir o espaço de um médico, de um advogado, de um nutricionista ou qualquer outro profissional e ditar regras de atendimento. Isso não existe. Então, a culpa também foi da categoria que se omitiu em relação a isso. A partir da lei, dando transparência, dando maior visibilidade à profissão, os profissionais passaram a atuar de forma mais independente. Mas ainda ocorre, sou obrigada a concordar com a vereadora, até contrariando a minha postura, porque eu sempre fui uma lutadora pela independência do trabalho social. Eu não acredito que o relatório social seja
secreto e sigiloso? Ele é um documento privativo. E essa medida de retirá-lo do empenho da prefeitura foi justamente porque ele passava por no mínimo 4 mãos na contabilidade, 3 na tesouraria, gabinete, secretário do prefeito, e aí a situação do usuário, que já está numa situação bastante delicada, né? Ele passava assim, a servir de tema de distração nas repartições públicas. Então, a medida que nós sentamos para avaliar foi justamente no sentido de preservar o usuário. Nada impede que, no meu ponto de vista, desde que haja consentimento desse usuário, que é parte envolvida, ou de pessoa nomeada por ele, ainda que acompanhado de qualquer um, né, dos vereadores, dos nossos colegas, com a permissão deste, que seja lido, relido e verificado aquela realidade social. Que muitas vezes a gente tinha que se ater na questão do convencimento às autoridades. Porque o serviço social, como política pública, ele não tem um recurso específico como tem a saúde, como tem a educação. Um recurso que o gestor, junto com o conselho competente, administra de forma independente. Então, ele fica vinculado à administração direta. E o que ocorre, muitas vezes, interferências nesses atendimentos. É inevitável. Isso a gente vai conquistando aos poucos, mas eu queria deixar claro aqui que, se houver, eu acho bastante válido, concordo plenamente, que tem que ser dada transparência. Os processos de avaliação eram feitos muitas vezes de forma em reembolsos, e isso acabava que, na verdade, tirando o direito do usuário de estar sendo atendido naquele momento de comprovada necessidade. Então, eu defendo fielmente o espaço do profissional, como eu respeito todas as demais profissões. Acredito que a gente tem que se capacitar para estar, né, atuando em qualquer área, como eu defendo também todo aquele que faz uma atuação coerente, transparente e ética. Então, se não tivesse ocorrido essas eventualidades, essas intercorrências, aliás, nos espaços públicos, e ninguém zelando por essa proteção ao usuário, com certeza esses estudos sociais estariam anexados a um empenho, sem nenhum problema. Então, como medida de proteção, as pessoas que já estão numa situação bastante delicada, que já têm que pegar fila, pegar senha, enfim, passar por várias situações constrangedoras e ainda ter a sua vida exposta de forma antiética na repartição pública da prefeitura. Então, assim, nós estamos abertos às propostas, né? Eu acho que a secretária de Assistência Social deve estar aberta a isso, os profissionais também, para buscar alguma alternativa que seja melhor. Porque a nossa intenção, vereadora, nunca foi de tornar o documento secreto sigiloso. Porque nós temos confiança no nosso trabalho. Nós acreditamos no nosso trabalho e a pessoa tem direito de ter acesso à informação que está sendo dada, colocada sobre ela. Então, qualquer usuário que comparecer a uma repartição do serviço social na área de assistência ou do serviço social na área de saúde, ele deve, com certeza, ter acesso àquilo que está sendo descrito sobre a realidade de vida dele. E se ele achar que permitir que outras pessoas tenham acesso a isso, é uma condição peculiar desse usuário. Então, nós zelamos pela proteção, pelo atendimento. Muitas vezes, como eu já disse, a gente se torna porta-voz desse usuário. Então, a gente acaba que tomando para nós as dores, né, a vivência desse usuário, e às vezes, em algumas situações, até de posse de um relatório que deveria ter sido simplesmente encaminhado, e
talvez nem sujeito a indeferimento, porque eu penso, um médico, ele avalia um paciente e ele encaminha para a internação. Quem é capaz de questionar a conduta desse médico? Se a Santa Casa vai ter vaga para receber esse paciente internado, é uma outra questão. Então, aqui na prefeitura ocorre muito isso. Condicionar a avaliação do profissional do serviço social à disponibilidade orçamentária. A lei, não. São situações totalmente independentes. O profissional avalia e solicita em nome da pessoa. A contabilidade verifica se tem recurso, o jurídico analisa se está na forma da lei. Então, são coisas independentes. Nós temos plena convicção do nosso papel dentro da administração pública. O que ocorre é justamente essa distorção, porque toda e qualquer pessoa, há pouco tempo atrás, e até hoje, recentemente, tem conduta de assistente social. Não. Tá? Então, assim, a gente briga e vai continuar lutando pelo nosso espaço, porque a gente acredita realmente que nós temos condições técnicas de avaliar de forma competente, de forma transparente, coerente e sempre a favor do cidadão. Vereador, só me permite uma parte? Eu acredito piamente na boa-fé da vereadora, como servidor da área social. Mas, no passado, eu fiz um requerimento justamente nesse sentido que fosse encaminhado aqui os relatórios sociais. E a resposta que chegou aqui que não poderia encaminhar esse documento que estava sob sigilo profissional. Na época, eu achei tudo estranho, né? Porque, veja bem, qual que é a função basilar da Câmara Municipal? Ninguém pode se furtar a título de sigilo, porque a Câmara não exerce a sua atribuição principal para fiscalizar. O que aconteceu, por exemplo, na CPI da usina de lixo? Nós pedimos a quebra do sigilo bancário do principal envolvido, o senhor Celso. O juiz concedeu e adverteu a comissão. Estou quebrando o sigilo, mas cuidado com o uso desses dados. Então a prefeitura poderia ter feito isso. Encaminhar a Câmara e recomendá-la, adverti-la que qualquer uso irregular dessas informações, a pessoa que fizesse esse ato seria responsabilizada. Existe sim uma censura. Vou repetir mais uma vez, eu acredito que a sua boa fé, certo? Não estou falando para a censura. Existe sim um sigilo que é imposto porque corre a boca miúda, né? Que são feitos atendimentos nos gabinetes para posteriormente ser encaminhado para o serviço social validar porque já concedeu. Enquanto o processo é o contrário, o serviço social autônomo, como deveria ser, como a senhora defende, avalia e depois sim estaria lá o secretário, o prefeito municipal autorizado pelo lado social a proceder àquele atendimento. Mas é o contrário. Todo mundo sabe disso. Né? Que se faz, que se doa, que se presta um atendimento, depois encaminha para o setor social. E não é raro os comentários, né? Já que a gente não pode afirmar, porque está coberto por sigilo, né? Então a gente começa a devagar, as pessoas começam, né, a se confabular. Realmente, o que se diz por aí é que tem muitos relatórios fabricados para dar suporte à legalidade num ato anterior, que deveria ser posterior, de concessão do benefício. Né? Então, eu entendo que a posição da vereadora, mas que há esse filtro, sim. Não há disposição alguma de abrir a caixa preta do setor social da prefeitura. Tem a ver, vereador, com a questão da postura do profissional que está atuando. Né? Esse profissional, no mínimo, ele tem consciência do seu espaço de trabalho, né, de como que as coisas devem acontecer, qual que é a proposta dele, porque, ele, como eu disse, ele tem que verificar a situação do usuário. Questões orçamentárias e legais, outros profissionais vão tomar conta.
Então, realmente, ainda persiste essa prática. É lamentável que ainda exista isso. Como existem pressões em outras áreas também. Vou citar um caso rapidamente do que ocorreu com o Dr. Luiz Eduardo. É inquestionável a conduta do profissional Dr. Luiz Eduardo. Tá? Sou assim, fã dele, é incondicional. Por quê? Foi proposto ao Dr. Luiz Eduardo que somente poderia fornecer encaminhamentos relativos à área de atuação dele. Todo mundo sabe que ele é um cardiologista, mas que ele praticamente atua e se interessa pelo paciente na sua totalidade. Ele atende como neuro, ele atende como ortopedista, ele atende como psiquiatra, enfim, ele atua em todas as áreas daquele paciente que se coloca à frente dele. E ele bateu o pé, sustentou pela ética profissional que ele daria o encaminhamento. Se o sistema de saúde público, particular, conveniado, municipal ou estadual tem ou não condições de atender esse paciente, é uma outra questão. Então, ele zelou pela conduta dele, pelo compromisso dele ético com o paciente. Então, depende muito da postura desses profissionais. É isso. Eu não participei da construção da resposta que foi dada ao senhor com o sigilo. Concluo. E também, vereador Evandra, não participei, estava de férias no período em que foi respondido o seu pedido, mas a minha postura é essa, uma postura independente. Eu vou continuar zelando por isso, e às vezes isso acaba incomodando bastante gente, tá? Mas são vícios que a gente vai tentando corrigir no dia a dia do nosso trabalho, como ocorre em qualquer outra profissão. Era o que eu tinha e devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos que se fazem presente, cumprimentar o presidente do sindicato e toda a sua equipe. É um prazer recebê-los aqui novamente. Cumprimentar o Jornal Cidade, representado aqui pelo André Grande, a Rádio Boa Nova, representada pelo Marcos Claudino. Gostaria de cumprimentar a todos e que vocês me desculpem o transtorno, que o plenário ainda não está totalmente pronto. Nós estamos ainda com problema de som, que ainda não está pronto aqui, e se Deus quiser, acredito que dentro de um prazo pequeno já vai estar pronto para estar recebendo vocês melhor. Eu inicio as minhas palavras cumprimentando a todos meus colegas vereadores que fizeram uso da palavra, parabenizo a todos e peço que todos não desanimem, fiquem firmes e continuem fiscalizando e buscando o direito do povo de Itaú de Minas. Eu inicio cumprimentando a indicação do meu ilustre querido amigo Antônio Caçapa, aonde ele faz uma reclamação aí da Copasa, que semana passada, infelizmente, tivemos um grande transtorno em Itaú de Minas, onde a população foi pega de surpresa. Isso é uma coisa inaceitável. Eu acho que uma autarquia do nível da Copasa precisa ter mais responsabilidade com o povo de Itaú de Minas. Então eu parabenizo o vereador Caçapa por essa preocupação e peço que a Copasa dê mais atenção ao povo de Itaú de Minas, tenha mais respeito com o povo de Itaú de Minas quando for interromper o fornecimento de água. Nós temos aí a rádio comunitária que pode, que eles façam aí o comunicado e dê aí uma satisfação para o povo. Vai chegar lá e falar que vai faltar água, mas quando vai faltar água, pouco tempo, mas do jeito da semana passada e da semana retrasada, infelizmente, foi um transtorno violento. Então eu cumprimento o vereador Caçapa por essa indicação e queremos
respeito dessa autarquia, que é a água mais cara de Minas Gerais, a mais cara do Brasil. Então, infelizmente, naquela época, quando foi implantado aqui em Itaú de Minas, Itaú de Minas já contava com uma água que era muito bem tratada na época, e que se nós tivéssemos na época colocado aqui o SAI, nós teríamos feito um excelente negócio e nós estaríamos livres dessa autarquia, dessa Copasa, que nada faz, que nada investe em Itaú de Minas. Há pouco tempo investiram aqui no sistema de troca de encanamento aí, repassou com uma empresa aí que deu o maior transtorno do Itaú de Minas. Todo mundo sabe que além de ter feito um serviço que acabou com o calçamento de Itaú de Minas, a autarquia repassou com uma empresa que infelizmente deixou a desejar Itaú de Minas em todos os aspectos. Então a gente não vai aceitar, e eu parabenizo o vereador Kassab, e vamos fiscalizar sim, até o último dia do nosso mandato. A respeito da minha indicação, eu estou aqui fazendo uma indicação pedindo para que o prefeito municipal tome providência do nosso velório, para que construa os túmulos, que quando uma pessoa perdeu alguém de sua família, além de chegar para comprar o terreno, já está lá o túmulo pronto, e a pessoa não tem que pagar para esse exagero que está acontecendo ali naquele cemitério, que é uma falta de respeito com as pessoas. Quem tem que deixar os túmulos construídos lá é a prefeitura. Isso aí, nós temos que trabalhar para isso, para que a prefeitura tome a responsabilidade de fazer os túmulos e entregar para a população, que infelizmente, quando precisar, que a prefeitura não pode vender antes, só em caso de precisão, e aí a nossa população estará servindo com o preço justo e com a qualidade de serviço à altura do povo de Itaú. Quem for lá no cemitério novo vai ficar triste. Eu acompanho nos sepultamentos, que ali eu estou triste, porque o Campo Santo teve uma construção bonita, e infelizmente o que eu estou vendo lá na construção daqueles túmulos, quem vai no cemitério pode relatar aqui, sinceramente deixa a desejar. Então isso aí tem que ser responsabilidade da prefeitura. Vamos trabalhar para isso, porque lá não pode se dar os respeitos. Eu já não aguento mais. Eu tentei, esperei, mas não fui tomar uma atitude, e a hora de resolver isso. Eu, pelo menos, vou trabalhar até o fim desse mandato, para que o cemitério seja respeitado, para que o nosso povo seja respeitado e os nossos irmãos que ali estão. A respeito do sindicato, eu quero dizer o seguinte: não vamos deixar para a última hora. Vamos fazer uma reunião, sindicato, Câmara de Vereadores. Vamos aqui essa semana que vem nós não temos sessão por causa do carnaval. É uma semana que a gente não vai fazer nada, né? A semana que vem vamos fazer uma reunião, vereadores, sindicato, vamos chegar e vamos apertar o executivo para que nós consigamos aí alguma coisa melhor. O melhor seria os 11,28 dos funcionários da prefeitura. Nós precisamos disso, e é uma obrigação nossa de estar aí junto, sindicato, Câmara de Vereadores, tentando, motivar o prefeito, mostrar para ele que ele tem que planejar, economizar em outras partes, mas dar a recomposição salarial dos funcionários da prefeitura, juntamente com os funcionários da Câmara. Nós estamos aguardando aqui, a Câmara Municipal, uma questão de respeito, aguardando para que seja feito da melhor maneira possível o reajuste que os funcionários merecem. Então, gente, não vamos, de hipótese alguma, deixar para a última hora, para depois não ter o mesmo questionamento. Vamos trabalhar em cima disso aqui para nós resolver agora.
O projeto está ali, vai ter reunião das comissões. Eu peço para que o sindicato esteja junto com a gente, que vai ser muito importante para nós. Eu gostaria de dizer que eu fiz um ofício para a empresa Queluz. Semana passada eu acompanhei, conversei com o funcionário deles, o funcionário Elcio, trocou 174 postes, iluminação de 174 postes, ainda faltava 104. Na sexta-feira, o último dia que esse cara aqui, choveu, eles não teve como trabalhar. Eles iam fazer mais um pouco. Ficaram 5 dias aqui, conforme nós pedimos, mas ainda não atenderam. Então nós temos que fazer um novo ofício e cobrar a volta deles aqui. Temos que cobrar a volta deles aqui urgente, porque o Itaú continua no apagão. Hoje também aconteceu uma coisa muito chata. Eu estava no pronto-socorro e teve uma senhora, acompanhada do marido. Ela foi mordida por um cachorro. E quem estava lá na hora era eu. Ela chegou e, claro, nervosa, eu entendo, falando para mim o seguinte, que precisava da vacina, já a vacina está fechada, nós só temos uma funcionária e está, essa semana não está trabalhando, mas tinha que ter outra funcionária lá. E a moça estava desesperada, porque ela foi mordida e falaram que o cachorro estava doente. Eu liguei para a secretária, infelizmente não fui bem tratado. Sabe quando você pensa, eu pensei uns 3 segundos e segurei. Tive que buscar a vacina antirrábica em Paz, e a vacina chegou, a moça tomou a vacina, era 4 horas da tarde. Isso aconteceu 8h30 no pronto-socorro. Eu não levo essa culpa do prefeito municipal, não. Como o vereador Guilherme usou da palavra agora mesmo. Nós temos que ter o secretário à altura de representar o Itaú. Itaú de Minas é uma cidade progressista, que infelizmente está caindo aí a qualidade do serviço nosso, infelizmente, está deixando a desejar. Então, hoje eu não fui bem tratado. Como vereador, como pessoa, como representante do presidente da Câmara Municipal, não fui bem tratado. E tratei a melhor ainda, mas graças a Deus já não tomou vacina. Só que, infelizmente, acho que as coisas não podem ocorrer desse jeito. A pessoa tem que... mas eu estou numa reunião, mas eu não estou te chamando numa reunião se o assunto não for sério. O assunto é sério. Fala para esperar, não vai esperar. Mas queremos que seja solucionado o problema dela. Ela não vai esperar. Aí foi solucionado o problema dela. Então, infelizmente, nem tudo o prefeito tem culpa. Infelizmente, nós temos que ter representante à altura do nosso município. Não estou aí denegrindo, nem criticando, não. Eu acho que tem hora que os ânimos estão muito acirrados, e eu, graças a Deus, eu me contive e foi resolvido o problema. Espero que isso não aconteça mais. A respeito do concurso, espero que o prefeito também resolva, logo comece a chamar as pessoas para as áreas. Por exemplo, na minha rua, hoje não foi recolhido. O lixo da minha rua todinha está lá, do mesmo jeito que foi colocado. Nenhum funcionário tem culpa, porque nós sabemos a dificuldade é grande do que está acontecendo. Eu não atribuo culpa aos funcionários. Tem que ser chamado o pessoal para que compõe a administração, porque não pode ficar do jeito que está. É isso aí, gente. O que nós queremos e precisamos é estar juntos. O momento é delicado, essa crise vai permanecer, mas nós temos que planejar. Porque não adianta nós ficar falando em crise e não planejar. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. E o que nós temos hoje é isso. E não podemos cruzar os braços para a nossa população. É isso aí que nós queremos e vamos contar aí com os nossos vereadores que estão todos
aí imbuído do mesmo propósito, que é trabalhar para o povo de Itaú. Para terminar, eu gostaria também de cumprimentar Juliana, que fez o projeto, vereador Caçapa, que fez essa obra aqui, porque às vezes vocês vão ouvir crítica, mas se a gente não cuidar do que temos, o que nós vamos fazer?